vídeo de hoje é um vídeo muito sério. Não é um vídeo comum, um vídeo qualquer. Mas o pastor Paulo Júnior precisa das nossas orações. Ele não se encontra bem de saúde, ele está mal de saúde. E só as nossas orações é capaz de ajudá-lo. É claro, assistência médica, descanso, tudo isso ajuda. Mas a oração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O pastor Paulo Júnior está passando agora no olho do furacão, tanto espiritual e como físico. Não está bem. O pastor, amigo dele, vem a público, se pronuncia acerca da saúde do pastor Paulo Júnior. E deixa eu te dizer uma coisa, o que ele está passando nesses últimos dias, depois que ele se pronunciou na internet sobre o seu afastamento do ministério, confessou um pecado que para muitos é inexistente, porque ele foi afastado por ser duro demais, por ser rígido demais. Para muitos isso não é um pecado, mas sim ele estava apenas guiando a igreja de uma forma mais dura, a qual, na verdade, as igrejas hoje, bem na verdade, afrouxaram muito as rédeas. E por afrouxar muito as rédeas, os crentes de hoje em dia não aguentam mais quando você corrige eles. Nós não estamos aguentando mais a correção, viver a Bíblia na intensidade que ela é. Então, quando alguém se levanta, como Paulo Júnior, denunciando o pecado, pregando a palavra, sendo mais rígido, muitos não aguentam o tranco. Então, por isso que ele foi afastado, confessou um pecado que para muitos é inexistente, esse pecado do pastor Paulo Júnior. E depois que ele confessou isso, o estado de saúde dele é só Deus para poder ter misericórdia, porque a internet ela é imperdoável. A internet, na verdade, não perdoa. Como dizem, Deus perdoa, porém, a internet não perdoa, o povo não perdoa. O que tem de gente agora levantando calúnias contra o pastor Paulo Júnior e a saúde dele, você viu no vídeo a qual ele confessou, vou deixar um pedacinho aqui do vídeo, da suposta confissão do pecado dele, que ele está abatido, que ele não está bem de saúde. Agora o pastor amigo dele veio a público pronunciar o que verdadeiramente está acontecendo com o pastor Paulo Júnior. Mas antes eu quero deixar um recado aqui para você e veja isso daqui. Quero deixar um recadinho maravilhoso para vocês aqui que deseja trabalhar usando apenas a sua internet. Eu quero aqui colocar testemunhas de pessoas que estão conseguindo mudar a sua vida através da internet. Veja isso daqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo, porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só para te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que
eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão mesmo. São pessoas que começaram, já estão ganhando 2, 3, 4 mil reais por mês. Tem pessoas que estão ganhando 2 mil reais por semana, trabalhando de uma forma 100% honesta. Você tem que entrar também, primeiro comentário fixado aqui, mude a sua vida, trabalhando através da internet, meu amigo. Esses testemunhos aqui são verídicos, são de pessoas simples e comuns, igual a você, que precisa mudar a sua vida financeira. Então, clique aqui sem perca de tempo e mude a sua vida financeira. Eu não estou falando isso aqui à toa, não estou falando isso aqui em vão. Eu sei que isso sim é a virada da sua vida, é a virada de chave. Então, se você deseja mudar a sua história, a sua vida financeira, primeiro comentário fixado. Então, vamos aqui ao vídeo de hoje, que está muito importante, está muito sério esse vídeo. Pois bem, agora vamos ao vídeo de hoje. Todo mundo que viu o pronunciamento do Paulo Júnior, veja esse pedaço aqui. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você viu que ele falou que estava cuidando da sua saúde, está afastado das redes sociais. Você vê um homem abatido, e não é por pouco, não é por menos. O estado de saúde dele não é bom. O estado de saúde dele, ele está passando por um terrível momento. E se nós, cristãos, não vigiarmos, não tivermos compaixão, misericórdia pela vida do homem de Deus, do servo de Deus, que desde o primeiro dia eu estou dizendo que eu concordo, que eu acho sim que o Paulo Júnior é um homem de Deus, se nós não tivermos misericórdia pela vida dele, nós seremos culpados pelos problemas de saúde dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos, nesse momento, ao invés de ter misericórdia, estão julgando. Ah, mas é porque o pastor Paulo Júnior foi muito duro. É porque ele foi um homem muito insensível. Não importa. Jesus manda a gente ter misericórdia. Jesus nos ensina a ter misericórdia. O pastor Marcos Feliciano diz o seguinte: só entende de misericórdia quem já precisou dela. Se você não precisou da misericórdia, um dia você vai precisar. Agora veja o que o pastor amigo do pastor Paulo Júnior, que passou um tempo com o pastor Paulo Júnior, antes de tudo isso acontecer, falou sobre o estado de saúde do homem de Deus. Veja. Eu e o pastor Paulo Júnior, nós temos um certo grau de amizade, já há um bom tempo. Eu fui à igreja dele várias vezes, preguei lá em congressos, em eventos especiais, estive com eles agora na conferência Old School, eu estive presente ali, preguei lá na última conferência, a conferência desse ano foi cancelada, a conferência do ano passado. Então é um irmão querido. E o que deve ser levado em conta, que o Paulo Júnior não disse e que as pessoas talvez não saibam, não sei, mas é que o pastor Paulo Júnior, ele está doente. O pastor Paulo Júnior, ele, antes disso tudo acontecer, mais ou menos há um mês e meio atrás, mais ou menos, ele esteve em minha casa, e ele ficou em minha casa com a família toda por 2 dias. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso de comunhão e tudo mais, e desfrutando da nossa amizade ali. Ele disse para mim: pastor, eu estou muito doente. E ele disse: eu estou com uma síndrome chamada síndrome de burnout. E essa síndrome, segundo ele, se manifestou das mais diversas formas, deixando extremamente abalado emocionalmente. É muito forte isso. Eu não entendo desse problema. Talvez a Anaí depois possa me esclarecer melhor como se manifesta essa doença. Mas é uma doença terrível, irmãos. Ele disse para mim: eu estou com isso porque eu não tiro férias há 23 anos. Irmão, você sabe o que é isso? Sem férias há 23 anos. Isso se somou com outros problemas próprios do pastorado e tudo mais, e ele foi diagnosticado assim, com essa séria enfermidade, que deixou ele bastante abalado e fragilizado, e os médicos deram a ele uma licença de 3 meses do ministério, para que ele pudesse descansar e se recuperar, inclusive com remédios e tudo mais. Eu, na realidade, nem sei se eu poderia falar isso aqui.
E se o pastor Paulo Júnior em algum momento ouvir eu falando isso, espero que ele me perdoe, que o meu objetivo é ajudá-lo e desfazer certas maldades, irmãos. Desfazer certas maldades que eu tenho visto nas redes sociais contra ele. E ele disse isso para mim, contou os detalhes acerca da sua enfermidade, o modo como a enfermidade tem se manifestado nele, preocupando muito a sua esposa e tudo mais. É um sofrimento intenso. Eu nunca tive esse problema, mas a descrição que ele fez para mim desse problema foi uma descrição que me deixou impressionado. Então você vê aí que ele está com a síndrome de burnout, que é um cansaço exacerbado. Ele trabalhou tanto na obra de Deus, empenhou tanto em trabalhar mais de 20 anos sem tirar férias, que se cansou, se fadigou, se esgotou o seu vigor, a sua saúde, e está afadigado. É uma síndrome terrível. É como você trabalha de noite, não tem descanso, uma hora o seu corpo vai colapsar, uma hora o seu corpo vai reclamar. A sua saúde mental vai reclamar. Agora, algo que todos os líderes vão concordar comigo. Não tem nada mais cansativo, não tem nada mais fadigante do que trabalhar sendo líder de igreja. Não tem nada que mais cansa mentalmente, até mesmo fisicamente, do que ser um pastor de igreja, do que ser um líder de congregação, líder de jovens, líder que tenha compromisso com a igreja. E isso cansa muito. Se o pastor não tiver calma, se o pastor não tiver um tempinho dele, com a família dele, tirar para descansar, ele não aguenta, ele não suporta. Porque a igreja é problema atrás do outro. Você que é líder de igreja, você tem que resolver todos os problemas. Às vezes, são problemas cabulosos, cabeludos, e você não sabe o que fazer. Você passa dia e noite pensando como resolver aquilo. E a sua saúde mental vai se deteriorando, sua saúde física vai se deteriorando. E quando você vê, você já está enfermo, acamado, depressivo. Por isso que tem muitos pastores tirando a própria vida. Então vamos orar por ele, vamos ter misericórdia. Não seremos nós culpados pela a falta de saúde do pastor Paulo Júnior. Vamos ter misericórdia, irmão. Que um dia eu vou precisar dela, você vai precisar que alguém tenha misericórdia de você. Então não vamos julgar, não vamos caluniar, porque às vezes nós, eu falo no geral, levantamos uma calúnia contra uma pessoa sem ela dever, como já foi dito para alguns e outros, adultério, dando carro para membros de igreja em adultério. Então, não vamos nem falar nisso não. Vamos orar por ele, que Deus abençoe a vida dele, da família dele, e todos vocês também, em nome de Jesus. Ela tem horário, perguntas finais, aí eu vou fazer outro xixi, vai lá. Tá bom, ela respondeu quase todas as perguntas que o pessoal fez aqui, só tem uma, o pessoal tá pedindo para você contar sobre uma suposta divergência que teve com a Anitta. Com a Anitta? Sim. Foi uma vez, ela lançou um clipe, que era o clipe, acho que do Vai Malandra. Foi isso mesmo, o clipe do Vai Malandra. E as minhas seguidoras, as mulheres da minha audiência, até pastoras, mulheres de Deus, do movimento de conservadores, né? Começaram a me pedir, pastora, fala alguma coisa sobre isso, né? Afinal de contas, um videoclipe que elas se sentiam ofendidas, achando que o videoclipe vulgarizava a mulher, colocava a mulher como objeto. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, olha, a hora que Deus falar comigo, a hora que eu entender alguma coisa que eu tenho que falar, se eu receber algo, eu falo. Eu não assisti o clipe, falei pra elas, eu não tenho nada pra falar do clipe. Então eu não queria falar do clipe do Vai Malandro, porque eu não tinha assistido, tava correndo pro lado do outro trabalhando, não tinha tempo, não tinha vontade de assistir também o clipe, nenhuma vontade. E pensei, gente, me erra mais uma vez. Só que muita gente me pedindo, pastora, 4 dias, não sei quantos milhões o clipe. Tipo, que absurdo. As pessoas estavam reclamando do movimento conservador, né? As pessoas das igrejas reclamando porque tinha até gente crente assistindo, gente das igrejas comentando.
dizendo que era legal, dizendo que era tipo um movimento de liberdade da mulher, um movimento de empoderamento. Ela brigando, pastora, você fala muito que empoderamento não é mostrar a bunda, não é rebolar a bunda, não é mostrar o corpo. É verdade, empoderamento, no meu conceito, é o não da mulher ser respeitado como algo sagrado. E isso é uma conquista, porque o homem sabe quem é a mulher que ele pode respeitar ou não e quem é a mulher que não merece esse respeito. Então, essa conquista, a mulher tem que saber fazer essa conquista, tem que saber se posicionar. E aí as pastoras, as mulheres que me seguem, seguidoras, alunas, pedindo e eu... Ai, gente, poxa, já me meto em tanta treta, né? Um dia, assim, quase uma semana depois do videoclipe ter sido lançado, eu estou já deitada para dormir. Tava em Belo Horizonte e tô orando, o Espírito Santo falando comigo, eu tô orando, de repente eu escuto assim: levanta agora, liga a câmera e grave um vídeo de 1 minuto. Aí eu falei, ai Deus, agora não. E aí o sono fez, sumiu o sono. Eu entendi, tipo, ele não vai me deixar dormir. Aí eu me levantei, passei um batonzinho, botei um arco com uma pluminha que eu tinha, tipo assim, pra ficar arrumadinho de pijama. Liguei o celular, naquela época era Instagram, era aquele vídeo que dava 1 minuto, cortava, era só um vídeo no feed. Eu ligo e gravo redondinho o vídeo. Só que na hora que eu ligo foi um negócio muito doido. Eu tava assim, com sono, assim, não é possível, já tô preparado. Pra você continua vendo o seu vídeo, eu só parei isso aqui para te dar uma informação muito importante. Algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano, o início de um novo ano há de se iniciar, 2025. E quem sabe você ainda não deu um jeito de mudar a sua vida. A sua vida financeira, você está estagnado, parado e não consegue dar um rumo para a sua vida. Está ganhando um salário mínimo, está insatisfeito, está infeliz, às vezes está desempregado, quer fazer uma nova renda, entrar em um novo serviço para ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida, é trabalhando com a internet. Direto da sua casa, do seu lar, usando o seu celular, o seu computador, o que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das tuas mãos, literalmente. E se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar para você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho. Somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Para dormir, serotonina. Quando eu faço isso e ligo, pá, e aperto o botão, vem sobre mim o ímpeto. É o espírito. Vem sobre mim minha voz imposta. Eu não sou malandra, eu sou princesa. E eu começo a falar do jeito que nem eu entendi. Eu começo, meu corpo não é pra galera, não. Meu corpo é somente para o meu marido. Somente um homem vai ter o direito de ver esse corpo. Não é pra todo mundo ver, não. Eu começo a falar essas coisas e 1 minuto e termino e fecho. Gente, eu não falei o nome da moça do clipe. Eu não falei nada contra ela. Eu só falei pras minhas seguidoras. Vocês que me seguem, vocês têm uma referência aqui. Me sigam. Meu corpo não é pra todo mundo. Meu corpo não vou botar biquíni de esparadrapo e sair pelada, não. Eu sou meu corpo, eu sou guardada, eu sou princesa, eu não sou cachorro, não sou malandra, tal. Então, eu tava falando pras meninas que me seguem. Venham, me sigam. Tem uma líder aqui, né? Até porque cada mulher decide o que faz com o seu corpo. Obrigada. Meu corpo, minhas regras, né? Né? Obrigada. Suas regras. Pronto. Mas eu não imaginei que foi mais de 1.400.000 visualizações em 4 dias. Sei. Tipo, não foi viralizado ali, foi viralizado no meu Facebook. Porque dali eu joguei pro meu Face. Ali teve bastante view, mas no meu Facebook deu 1.400.000, sei lá, em poucos dias.
Aí dali eles viralizaram para um monte de outros lugares. Aí teve vários lugares no YouTube que deu milhões. E aí sim, veio os haters, tudo me xingando. Você não sabe de nada. Aí parece que ela respondeu. Eu nunca vi a resposta dela. Assim, me mandaram, mas eu pensei, será que é pra mim? Porque não parecia que era pra mim. Tipo assim, ela mandou uma resposta dizendo... Ela falando, não parecia que era pra mim, dizendo, ela é toda perfeitinha, falando, não é pra mim, porque eu não sou toda perfeitinha, mas tudo bem. Eu acho que ela tá falando pra outra pessoa. Enfim, mas aí as pessoas falaram que era a resposta pra mim, porque ela perguntou pro marido: amor, eu sou princesa, eu sou cachorra, né? Eu sou malandro ou eu sou princesa? Não era porque eu falo muito, deixa de ser cachorra, vira princesa. Aí ela falou, sou malandro ou eu sou princesa? E aí a voz do marido falando, você é os dois. Aí ela olhava pra câmera, esse vídeo me mandaram. Sim. E fazia, tipo, viu, eu sou os dois. Aí nesse dia que eu vi esse vídeo, eu comecei a orar pela vida dela. Por quê? Porque eu me enchi de compaixão pela alma dela. Porque eu vi que a minha autoestima é uma rocha perto da dela. Porque eu não preciso que nenhum homem me diga o que eu sou. Eu não preciso. Nenhum homem precisa me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E aí eu fiquei com dó, porque eu falei, caraca, ela precisa que ele diga. Amor, e o amor depois largou, chutou e foi embora, se mandou. E aí, quem é a tua base? A minha base, meu irmão. Podem dizer o que quiser de mim, porque a minha base é a rocha. E eu tô firmada numa rocha que ninguém me abala. É uma rocha inabalável. Então ali eu comecei a orar pela vida dela. Eu falei, Senhor, ela precisa também fazer o curso. Ela precisa do que eu ensino. Ela é uma vida, ela precisa de Jesus. Eu comecei a orar por ela, né? Orar pela vida dela. Eu oro sempre por ela. Oro por alguns artistas, ela é uma das pessoas que eu oro pela vida dela, para que o Senhor alcance, para que ela tenha um encontro com Jesus. Em algum momento, eu creio que o Senhor vai tocar na vida dela. Muita gente duvida, né? Muita gente acha impossível. Mas eu creio no milagre. Porque se Deus me salvou, salva qualquer pessoa. Porque quando eu era do mundo, meu filho, eu era naquele naipe ali. E hoje eu sou uma mulher de Deus, né? Então, tudo é possível que crer. E eu creio. A vida é feita de opções, né? E a gente tem horário. Então, Sara, eu vou agradecer demais a sua presença, agradecer ao Lene aqui, ao Paquito. E para finalizar, eu sempre termino com 3 perguntas e contigo não vai ser diferente. Tá. A primeira pergunta é, olhando para trás na tua vida, qual foi o momento mais difícil que você passou? O momento mais difícil não é um momento. Eu tive muitos momentos difíceis. Muitos momentos difíceis na minha vida. Mas eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu vivi a síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio? Quando minha filha, né, cresceu, amadureceu, foi morar sozinha. Nossa, deve ser muito... Sem marido, sem família. Eu morava num local muito longe de todos meus parentes. E a minha filha foi morar sozinha, porque ela era uma experiência que ela queria ter. Eu a abençoei, lógico, para ela ir morar sozinha. E nessa mesma época eu descobri o déficit de atenção, que eu nunca tinha descoberto, nunca tinha sido diagnosticada. Então foi 2 pancadas juntas. Uma coisa, eu estava morando sozinha, longe da minha família, que eram meus parentes, e longe da minha família, que era minha filha, pela primeira vez, né? Ela cresceu, amadureceu, quis morar sozinha. E eu descobri que eu era TDAH. E voltei a fazer terapia com uma bispa maravilhosa, amiga minha. Né? Hoje é minha amiga, mas foi a única pessoa que detectou em mim. E foi uma loucura pra mim. Ali foi um momento muito difícil. Porque ali eu tinha que lidar com toda a saudade, a tristeza. E não podia contar pra minha filha, que eu morria de saudade dela. Eu chorava todo dia de saudade. Não podia contar, porque se eu contasse, ela ia talvez se sentir culpada e talvez ia se arrepender. E ela não ia viver a experiência que ela queria viver. Como eu amava, né, ver ela bem, eu queria muito que ela vivesse essa experiência. Então eu tinha que pensar nela e não em mim. E ao mesmo tempo eu estava extremamente fragilizada, porque eu estava entrando em contato com um problema que é, né, genético, químico cerebral pela primeira vez, e reformulando toda a minha vida em cima disso. Foi barra pesada. Eu passei assim uns 6 meses sem chão. Graças a Deus eu tive a bispa Ana Lúcia para me atender, que cuidou de mim, né? E eu estava longe de todo mundo, longe da igreja que eu congregava, longe de todo mundo. Eu estava numa missão e foi muito difícil. Eu morria de saudade da minha filha. E descobrindo isso tudo, a minha cabeça ficou a 1000. Eu estava entrando na menopausa. Tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, foi um tempo muito difícil. E logo depois disso, quando isso passou, veio o lockdown. Mas aí o lockdown fez com que a minha filha fosse ficar comigo.
também a gente ficou com medo, né, de alguma coisa acontecer. Então foi um outro tempo, depois ela voltou a morar só de novo, mas foi uma bênção, porque eu já me adaptado e vivido toda a síndrome do ninho vazio. Eu acho que de todas as coisas difíceis que eu já vivi, essa foi a mais difícil, porque eu tive que questionar e entrar numa jornada de autoconhecimento profunda e descobrir coisas novas da minha vida, reaver coisas novas. Eu liguei para muita gente que eu nunca tinha pedido perdão, para pedir perdão por brigas, por estresses, por coisas que eu tinha feito por causa do TDA. Porque o TDA, uma das coisas terríveis do TDA